Então, continuando a questão em relação à física. Só para encerrar esse assunto, nós temos a cinemática linear e angular. Qual a diferença entre elas? A linear, linha, tá tudo bem. Nós temos a angular, em ângulo. E qual a diferença entre elas? A diferença é que uma vai em linha reta, a outra faz a curva. Uma coisa meio óbvia, o nosso corpo humano, nós, obviamente, usamos a física angular, já que todas as partes do nosso corpo estão presas a alguma coisa, no caso a articulação. Todo movimento feito pelo ser humano é feito em ângulo, ou seja, em curva, sem exceção alguma. Pescoço, ombros. E qual a diferença entre elas, basicamente? Nenhuma. Naquela hora que eu falei força igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a massa e a aceleração vai em linha reta. Mas se eu colocar isso em um ângulo, aí então já muda a conotação. Eu, ao invés de chamar de força, vou chamar de torque. E obviamente esse ponto parado, vocês, quem quiser procurar algum livro, cada um vai dizer de um nome diferente. Mas vai dizer fulcro, vai chamar de eixo, vai chamar de uma série de nomes. Mas basicamente é um ponto fixo e obviamente alguma unidade, algum objeto sendo empurrado, e isso é denominado torque. Então, tudo em relação ao nosso corpo, a gente vai chamar de força por uma força de expressão. Mas, na verdade, deveríamos chamar de torque. Mas, para que complicar? Isso é só para entender um pouco mais em relação à física, em relação às coisas que acontecem conosco. E, obviamente, em se tratando de fulcro ou eixo, nós estamos mencionando a articulação. A partir daí nós temos dois caminhos. Explicar uma série de coisas em relação ao corpo e explicar uma série de coisas em relação à questão de torque e alavanca. Eu vou falar o que é realmente a alavanca, que é o que como o nosso corpo funciona em relação à física. O outro é a questão do corpo, quem são os eixos do corpo. Eu vou começar falando em relação ao corpo, falar um pouco de anatomia. Então nós temos, antes de explicar essa questão, nós temos uma seguinte questão de se raciocinar. Vamos para a física. Eu tenho um ponto. O que liga dois pontos é uma reta. Então eu posso dizer que uma reta são vários pontos interligados. Até aí tudo bem. E se eu pegar essa reta e botar ao lado de uma reta, outra reta, outra reta, outra reta, eu vou ter uma espécie de chapa, um plano. Por isso que, de certa forma, um ponto, dois pontos, vai formar uma reta, duas retas, três retas, vão formar um plano. E os nomes vêm justamente basicamente, desses dois momentos. Então, imagine que eu tenho um ponto, outro ponto, uma linha que atravessa meu corpo lateralmente. Eu vou chamar de A. Então, o eixo A, se eu pego vários eixos A, vou formar um plano A. Então, imagine assim, eu tenho uma chapa de aço que me pegou aqui pela frente. E vai dividir o corpo em quê? Em duas partes. Parte de cima, parte de baixo. Se essa chapa vem de frente, vai dividir o corpo em duas partes. Esse lado e esse lado. E se a chapa vem aqui de cima, vai dividir em duas partes. Então, o eixo faz com que um determinado
membro se articule, enquanto um plano vai dividir o seu corpo, ou o nosso corpo, em duas partes. Não se prenda a nomes tentando relembrar para quem já pagou biomecânica. Tente entender o sentido da coisa. Então vamos lá. Eu tenho um eixo que vai atravessar o meu corpo da cabeça, da ponta da cabeça até embaixo. Eu tenho outro eixo que vai atravessar lateralmente. E um outro eixo que me atravessa de frente até atrás. Esses são os 3 eixos que vão existir em nosso corpo. Do mesmo jeito que eu tenho 3 planos. Um plano que vai atravessar o meu corpo lateralmente. Eu tenho um outro plano que vai atravessar de frente. E um outro plano que me atravessa aqui. O primeiro plano que eu falei, ele passa lateralmente. Vai dividir o corpo em superior e inferior. O segundo plano me atravessa aqui frontalmente. Vai dividir em direita e esquerda. E o outro aqui assim, vai dividir em anterior e posterior. É muito comum nos livros de anatomia e biomecânica existir uma tabela dizendo porque o eixo tal ele vai trabalhar com o plano tal e vai fazer tais movimentos. Isso é algo para se decorar que se torna até cansativo. Eu não recomendo. É melhor tentar entender. Então pense da seguinte forma. Um plano que me corta aqui vai dividir em superior e inferior. O plano que me corta aqui, anterior, posterior. E esse que me corta aqui, superior e inferior, aliás, perdão, aqui, direita e esquerda. O que nós temos que entender é isso. Vamos nos focar nos planos. Esse plano vai separar meu corpo em 2 partes. Se ele está bem aqui no meio, direita e esquerda, aqui superior e inferior, aqui anterior, posterior. Existem outros nomes? Existem outros nomes, mas o importante é entender isso. Se esse plano me corta aqui e não mais no meio, vai dividir aqui também, de 2 formas, da mesma forma, divide em 2 partes. Direita e esquerda, mas estão desproporcionais, mas continua sendo direita e esquerda, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Entendam isso. Certo? E os eixos cortam da mesma forma. O eixo vai de cima a baixo, ou o eixo aqui lateral e o eixo aqui. Então, basicamente, o nome do eixo é o nome do plano. Pense da seguinte forma. Eu tenho um eixo, agora eu vou dar os nomes. Transverso, transversal. Alguns chamam de lateral. Mas vamos chamar de transversal. Ou transverso. Transversal, está aqui. Ele me cortou, entrou por este lado e saiu por este lado. Formou-se um eixo. Se eu botar vários eixos, eu vou formar um plano. O nome deste plano, transverso, transversal. Lateral, aí já não existe esse nome. Pelo menos eu nunca vi. Transversal ou transverso. Qual é o correto? É difícil saber que são tantos livros hoje em dia, cada um que chama de um nome. Mas vamos entender, o importante não é o nome, o importante é entender como ele funciona. Então eu tenho um eixo transversal, eu tenho um plano transversal. Muito bem. O que é que o plano transversal faz em nosso corpo?
separa superior de inferior. Vamos pegar aqui agora o eixo que vem aqui. Eu tenho um eixo que me atravessa de frente até lá, chamado antero-posterior ou sagital. Se eu pegar vários eixos, vou formar um plano chamado sagital. O plano sagital vai dividir em direito e esquerdo. Este outro, o último agora, é que muda. Esse eixo aqui é chamado crânio caudal ou longitudinal. E o plano? Plano frontal. Há ainda quem chame de coronal, tanto o eixo quanto o plano. O importante é entender que um eixo vai formar, vários eixos vão formar um plano. E aí os nomes são esses. Sagital, se o eixo for esse, é eixo sagital, plano sagital, eixo transverso, plano transverso, longitudinal, frontal, coronal, como queiram chamar. Agora vamos para o seguinte raciocínio. Eu tenho um relógio, um mostrador de relógio de ponteiro. Eu tenho um mostrador e eu tenho um eixo. Ele vai atravessar aqui, certo? O ponteiro vai girar em torno disto aqui. Então eu tenho o pino aqui do relógio, o parafuso, o eixo, que vai fazer com que o ponteiro gire neste sentido. Que tipo de movimento é esse? Angular. Eu tenho um ponto fixo, eu tenho um fulcro, eu tenho um eixo e a força exercida sobre ele vai fazer com que ele gire no entorno desse eixo. Tudo vai funcionar dessa forma. Eu tenho o mostrador do relógio e eu tenho o eixo, o pino, que vai fazer com que o movimento aconteça neste sentido. Vamos lá, se isso fosse uma sala de aula, eu iria repetir isso diversas vezes até entender. Como é um vídeo gravado, podem repetir e voltar diversas vezes. Mas é um raciocínio simples. Eu tenho o plano, o eixo, e aí vai girar em torno deste plano. Imagine que o relógio tem na ponta do ponteiro tem uma rodinha. Essa rodinha vai girar em torno, em cima deste plano, desse chão aqui. Eu tenho aqui um poste onde ele vai girar em torno deste poste. Isso é fácil de entender. Aí quando a gente começa a mostrar para o corpo humano, começam a dar os problemas. Mas não fiquem desesperados. Eu vou usar um eixo qualquer transverso ou transversal. Ele está nesse sentido. O plano está aqui. E aí vamos começar. Se eu tenho esse eixo transverso ou transversal, este é o plano que ele vai ficar perpendicular. Qual é este plano? Aí você pode pensar, esse é o plano sagital. Eu tenho um eixo transverso e eu tenho um plano sagital. O eixo vai furar o plano sagital. Se eu tenho esse eixo aqui e eu tenho aqui o plano, imagine que eu tenho um ponteiro girando neste sentido aqui. Então esse é o único sentido que o ponteiro vai girar. Este sentido aqui. Se eu tenho este sentido aqui, dentro dos movimentos humanos, são chamados de flexão e extensão. Quando é flexão, é quando as extremidades se aproximam, extensão, quando elas se afastam.
Aí você pega aquela tabelinha lá e tem o eixo transversal ou transverso, fica com plano sagital e faz o movimento de flexão e extensão. É um decoreba. Aí não vale não? Vale, mas eu quero o importante é que vocês entendam. Então vamos lá, eu tenho aqui. Esse eixo furou o plano aqui. O movimento nesse sentido aqui. Nesse sentido. Isso aqui é flexão e extensão. Este é o movimento de flexão e extensão. Então, mais uma vez, eu tenho o eixo que me atravessa aqui. Então, esse eixo é só pensar como se fosse um boneco. Ou qualquer coisa. Se eu tiver um boneco, que eu bote um parafuso aqui, ele só vai fazer este movimento com o braço. Tipo um Lego. O Lego ele só faz movimento de flexão e extensão do braço. O encaixe dele é aqui, não é bem um parafuso, mas o encaixe dele é aqui, e ele só faz esse movimento aqui, né? Só faz esse movimento de flexão e extensão, porque o eixo dele é o transverso. E qual é o plano? Se ele está fazendo nesse sentido, imagine a rodinha aqui, ele vai deslizar sobre o plano sagital. Eu creio que ainda existam pessoas com dúvidas. Se for você, não tem problema. Volte, ouça de novo, se não der, a gente avança um pouco mais e vai explicando aos poucos. Outro plano, ou outro eixo, aqui, crânio caudal, ou longitudinal, ou coronal. Se ele está aqui, o mostrador do relógio está aqui. É só pensar sempre assim, dessa forma. Eu tenho aqui o eixo do relógio, o plano do relógio. Então, ele vai deslizar sobre esse sentido. Ele está preso aqui, nesse postezinho, que é o eixo longitudinal, e ele só vai rodar nesse sentido. Se ele só roda nesse sentido, é nesse plano. Que plano é esse? Transverso, ou transversal. E que movimento faz? Eu tenho aqui um parafuso aqui. Esse parafuso me impede de fazer este movimento, porque ele está preso lá no teto, lá no chão. Eu não consigo fazer isso, eu só consigo fazer isso. Qual é este movimento? Rotação. Então, aquela tabelinha dos livros de biomecânica e anatomia vai dizer o seguinte: o eixo longitudinal trabalha sobre o plano transverso ou transversal e faz os movimentos de rotação. Mais uma vez, é uma forma de fazer com que se decore o assunto. Quem tem facilidade de decorar, tudo bem. Eu, particularmente, não tenho facilidade em decorar. Eu entendo, então tento passar desta forma. Então, está aqui o eixo, de cima para baixo. Qual seria o plano? O chão ou o teto. Então, se eu amarrar uma corda e pedir para alguém correr em linha reta, ele vai correr em círculos. Vai correr em círculos em torno do eixo longitudinal, por cima do plano transverso ou transversal. E o último? Bom, vamos colocar o eixo sagital e o plano. Se o eixo vem aqui de frente, me colocando um parafuso na cabeça, o plano é aqui a parede. Então, eu tenho aqui um eixo e vou botar alguma coisa para andar em círculos. Ele vai andar aqui nesse sentido da parede. Esse é o eixo sagital. E esse é o plano frontal. Que movimento eu faço? Neste eixo, eu tenho um parafuso aqui, eu não consigo fazer rotação, não consigo fazer flexão, porque o parafuso está aqui. Então, a única coisa que eu faço é
isso aqui, chamado abdução e adução. Então, os movimentos sobre o eixo sagital, sobre o plano frontal, são os movimentos de abdução e adução. Agora, uma coisa muito importante se entender. Se eu estou com a mão aqui, na posição anatômica primordial, ou na posição anatômica, o corpo fica de frente com as palmas da mão para frente. Esse movimento aqui, de dar o chauzinho, é a abdução e a adução. Mas se eu estiver nesse sentido aqui seria o eixo transverso, seria o plano sagital, então se torna flexão, extensão? Não. Então é importante entender que na posição anatômica, com as palmas da mão para frente, todo o movimento é cunhado ou é nomeado a partir daí. Não importa que posição você adota depois. Se eu estiver de cabeça para baixo, a rotação é rotação. Se eu fizer esse movimento aqui, com os braços abertos, é rotação do mesmo jeito, porque na posição anatômica, não importa se eu estou fazendo aqui ou aqui. Aqui tem um eixo, é a rotação. Aqui não muda para abdução, adução, flexão, extensão. Sempre será a rotação. Então não importa a posição que você adote para fazer o movimento. O nome dela, sempre a orientação vai ser em cima da posição anatômica. Não existe outra forma de explicar isso. Você não entendeu? Não tem problema. Volta e tenta entender isso da melhor forma possível. Ah, mas eu não consigo entender. Não se preocupe, isso é muito chato. Eu paguei 3 disciplinas na minha graduação que falavam sobre isso e ainda assim não ficou 100% seguro. Então, se você conseguiu entender de primeira, ótimo. Se não, não se preocupe, não fique desesperado. Uma coisa importante a se falar também em relação. Então, o corpo humano. Nós temos 2 esqueletos basicamente. Nós temos o esqueleto axial e apendicular. São nomes chatos de decorar. Eu não consigo decorar. É só pensar no seguinte: axis vem de eixo. Apendicular é como se fosse um apêndice. O que é um apêndice? Pensa da seguinte forma: no intestino nós temos o apêndice, que às vezes ele causa problemas, inflama e tem apendicite, que pode levar à morte. Então eu tenho algo que está para fora, é um apêndice. Então apendicular vem disso. Se é algo que está pendurado para fora, imagine da seguinte maneira: os braços e pernas estão para fora do corpo. Então é o esqueleto apendicular. Enquanto eu tenho um crânio, cabeça e o eixo do corpo aqui, a coluna. Esse aí é o axial. Então tudo que nós temos no corpo se baseia em cima disso, em direção ao centro ou à cabeça. Então, um exemplo prático. Eu tenho os movimentos concêntricos e excêntricos. A contração concêntrica e excêntrica. Com para dentro, ex para fora. É só pensar em exportação. Então eu estou exportando excêntrico fora do centro, concêntrico em direção ao centro, que pode ser a cabeça como um guia ou o eixo do corpo. Uma outra dúvida que surge também: qual a diferença de abdução e adução? Tem 2 formas. A primeira é a seguinte: adução e abdução. Abdução, abdicar, afastar. Adução, adular, se aproximar. É um decoreba. E tem outro que eu acho engraçado e ao mesmo tempo é esquisito. Na academia tem a cadeira de abdução e adução. Aí o
uso muito isso. Fechando é adução. Abdução, você abre as pernas. E certa vez um aluno perguntou, então eu tenho adução e abdução, porque se não abre as pernas? O importante é que ele entendeu. Então, fechando, adulando, aproxima. Abdução, abrindo as pernas. Abrindo as pernas, ou os braços, abdução. E agora vem a questão das alavancas. O que é uma alavanca? Arquimedes dizia, se me der alavanca eu moveria o mundo. Existem alguns princípios muito fortes em relação à alavanca. A alavanca é tudo aquilo que se divide em 3 partes para que seja uma alavanca. Eu preciso que eu tenha, imagine que eu quero mover uma pedra enorme. Eu tenho uma pedra, eu vou querer empurrar essa pedra, aí eu pego um pedaço de ferro, uma barra de ferro e encaixo nessa pedra. Pronto, agora é só empurrar? Só que vai dar um pouco de trabalho. Alguém chega e fala, se você botar uma pedra embaixo para apoiar, você pode mexer a alavanca e fazer essa pedra deslizar. É muito mais fácil. A pessoa coloca a pedra como apoio e empurra. E aí vamos lá. Quais são os 3 pontos que vão definir ou vão caracterizar essa alavanca? Primeiro, eu tenho um ponto de apoio, que é essa pedrinha. Segundo, eu tenho essa coisa que eu quero fazer rolar ou se mexer. E o terceiro ponto é aquele onde eu vou imprimir força para que isso aconteça. Então eu tenho 3 pontos. O ponto do objeto a ser empurrado, o peso, o ponto de apoio e o local onde eu vou imprimir minha força. Que dentro da física ou da biomecânica nós vamos chamar de resistência, é aquilo que resiste, ao qual você vai colocar uma contra-resistência para vencer essa resistência e fazer acontecer. O ponto de apoio, que é o ponto fixo, que teoricamente ele não deve se mexer. E o ponto onde você vai imprimir a força, chamado ponto de potência. Então, dentro da física, nós temos o ponto fixo, o ponto de resistência e o ponto de força. Então, esses 3 pontos é o que definirão uma alavanca. Uma coisa importante que algumas pessoas falam, e se for um cano de PVC bem flexível, é uma alavanca? É. Uma alavanca inútil. Porque ela precisa de uma certa dureza, uma certa firmeza para que eu faça a coisa acontecer ou se mexer. E o mais importante, qualquer alavanca, em qualquer lugar, em qualquer ponto, dependendo como você use a alavanca, ela se torna pior ou melhor. Existe uma coisa chamada vantagem mecânica e desvantagem mecânica. Como saber se a alavanca vai ser eficiente? Primeiro, quanto maior a alavanca, teoricamente, mais fácil será o movimento, ou menor esforço para o movimento. Tudo bem. Se eu pegar uma barra de ferro de 1 metro, de 2 metros, teoricamente de 2 metros vai ser mais eficiente. Aos poucos chegaremos lá. Eu tenho um ponto fixo, imaginando ainda a pedra, a rocha, a pedra de apoio, a rocha que eu quero fazer rolar e o ponto de apoio. Se eu pegar essa pedra de apoio, o ponto fixo, e botar bem no meio, eu vou ter uma certa dificuldade. Vou ter que imprimir uma certa força. Mas agora eu botei a pedra, o ponto fixo, mais próximo à rocha que eu quero rolar, ao ponto de resistência. Aí eu vou ter mais facilidade. Essa pedra se tornará, entre aspas, mais leve. O que aconteceu? Mudou o peso da pedra? Não. Mudou a posição do ponto fixo. E aí, entendendo, eu tenho aí 2 braços.
Do ponto fixo à resistência é chamado braço de resistência. Do ponto fixo ao local onde eu vou imprimir a força é braço de potência. Braço de resistência, braço de potência. Então, aí vem a questão. Quando é que se torna fácil? Mais fácil. Se torna mais fácil quando o braço de resistência é menor que o braço de potência. Então, eu tenho o ponto fixo até a resistência. Vamos colocar assim nessa barra de 1 metro. Eu tenho 30 centímetros do ponto fixo à resistência. Daí sobrou 70 centímetros do ponto fixo à potência. Eu vou ter menos dificuldade, vou aplicar menos força para essa pedra rolar. Ah, não entendi muito bem. E vamos entender de outra forma. Eu tenho 30 centímetros do ponto fixo até onde eu vou empurrar. E eu tenho 70 centímetros do ponto fixo até o ponto de resistência. Observando dessa forma, é fácil entender que vai ficar bem difícil. Então pense, do ponto fixo ao ponto de potência, onde eu vou aplicar força, quanto maior, menor, do ponto fixo ao ponto de resistência, não, ao ponto de potência, quanto maior, mais fácil se torna. Aí vem a questão, eu preciso de uma alavanca maior, 2 metros. Bom, se você vai colocar no mesmo, da seguinte forma, eu tenho uma alavanca de 1 metro, coloco 1/3, ou seja, 30 centímetros do ponto fixo à resistência. Já a segunda alavanca, eu boto 2 metros, eu boto no meio 1 metro para o ponto fixo, 1 metro para o braço de resistência e 1 metro de um braço de potência. A alavanca de 2 metros ela é maior. Porém, eu vou ter que aplicar mais força do que a outra que é menor, porque depende do ponto fixo onde esteja em relação ao braço de potência e o braço de resistência. Então, sempre o braço de resistência, quanto menor, menos força eu vou aplicar. Onde é que entra esse conhecimento para eu aplicar dentro da educação física? Onde é que eu vou realmente, assim, onde é que isso vai ser aplicado? Se eu quero fazer com que um aluno tenha maior dificuldade, as pessoas muitas vezes pegam e botam mais peso, certo? Vamos mudar a percepção de carga. Eu vou apenas alterar a angulação, o meu braço de alavanca. Isso vai fazer com que eu tenha maior dificuldade. De que forma? É só lembrar a questão do abdominal. Se eu tenho o abdominal, estou fazendo abdominal com os braços à altura, segurando aqui no ombro, apoiando no ombro, eu vou ter um certo grau de dificuldade. Se eu jogo os braços para cima, eu vou ter um outro grau de dificuldade. Mas é porque o centro de gravidade se desloca. Exatamente. De certa forma, existe uma relação direta do centro de gravidade ou centro de massa em relação à aplicação de alavanca. Quando a gente muda a posição do ponto fixo ou ponto do braço de resistência, a gente tende a mudar o centro de massa. Isso vai fazer com que haja uma maior facilidade e uma maior dificuldade. Se você quer facilitar a vida do seu aluno, então você vai trabalhar a diminuição do braço de resistência. Se você quer piorar a situação dele, você vai aumentar o braço de resistência. Uma aplicação prática. Existe um pessoal que faz elevação lateral, aí faz assim, com o braço dobrado. Se eu botar ele mais aberto, o que vai acontecer? Mas quanto mais alavanca, não vai ser mais fácil? É que tá. Eu tenho aqui o ponto fixo, eu tenho o deltoide, e aqui, o braço de resistência é menor,
o braço e resistência, já que o peso está lá na ponta, é maior. A dificuldade aumenta.